O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Faço essa ligeira passagem por aqui hoje para comunicar a todos que no dia 20 de janeiro passado, faleceu na cidade de Vassouras o jovem Eduardo Martinez. O Eduardo era espírita dedicado e acompanhava muito a sua mãe, ajudando nas reuniões, estava sempre participando dos movimentos espíritas junto com a sua mãe. A sua mãe é a Dona Consuelo. Mas quando se fala em Dona Consuelo, precisamos saber um pouco mais. Mas quem é a Consuelo? A Consuelo é uma senhora, veneranda senhora, que na época do Emor, no Pai Cambinda, ela ajudou muito a casa, fazendo suas palestras, indicando outros oradores, enfim, estava sempre presente na casa de Cambinda, ajudando, dando a sua palavra amiga, orientação para melhor andamento das nossas sessões de quarta-feira. Então, nós passamos hoje aqui para fazer esse registro de gratidão a Consuelo por tudo aquilo que ela fez pela casa de Cambinda. E estamos, Consuelo, em preces pelo Eduardo. Sabemos que ele foi bem recebido pela espiritualidade amiga, mas as nossas preces também são dirigidas. E a você, minha querida irmã, a nossa eterna gratidão e todos os membros da casa de Cambinda estão vibrando por você e orando por Eduardo. Que Jesus, na sua misericórdia, nos contemple, acolhendo na sua moradia Eduardo, e que nos dê a paz e o conforto necessário para que prosseguimos com a nossa jornada, a nossa missão. Fica com Deus, Conceição. Deus te abençoe, a toda a sua família. Muito obrigado a todos vocês que me ouvem. E Jesus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual na Casa de Pai José Cambinda. Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Para iniciarmos os nossos trabalhos, quem fará a prece de abertura é a nossa irmã Cristiane. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um trabalho na Casa de Pai José nessa noite de quarta-feira. Gostaria de pedir a todos que fechem os seus olhos, respirem profundamente, ouçam a música e com ela eleve seus pensamentos nessa singela prece. Deus Pai de bondade, Jesus Manso Mestre, muito obrigada por mais um dia vencido nesse planeta de provas e expiações, de trabalho, crescimento e aprendizado. Muito obrigada, Pai, pelos amigos que nos cercam, pela família que nos acolhe. Obrigada por essa casa do caminho que nos abriga e nos aconchega. Muito obrigada, Pai, por todas as bênçãos recebidas,
por todo o caminho trilhado. E hoje, Pai, venho pedir a proteção e o amparo para mais um meio de semana. Que acolha, Pai, todas as nossas preces, acolha os nossos amigos, aqueles nossos irmãos enfermos, do corpo e da alma. Muito obrigada, Pai, por acolher a nossa prece. Obrigada pelo palestrante de hoje, pelo seu estudo. Muito obrigada, Pai. E assim, com o coração alegre, cheio de expectativas e ansiedade também, por que não? Que é a ansiedade que nos move para o crescimento, para o trabalho. Estamos dando por iniciado mais um trabalho nessa noite de hoje, com louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aos nossos trabalhos, a leitura da página será feita pela nossa irmã Márcia Helena. Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 72. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos os Eclesiastas das vaidade e das aflições dos homens, no torvelinho das ambições desvaradas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e as ruínas das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina, preciosa e a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, permanecerão algum dia na esfera carnal. A glória e a miséria constituem molduras temporárias à apresentação. Ambas passam. Somente Jesus, a lei divina, perseveram para nós outros como portas da vida e redenção. Que assim seja. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão Rogério, filiado à Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, de Volta Redonda, que irá falar sobre o tema O Semeador. Que possamos estar atentos à sua mensagem. Nossos desejos de paz a todos os presentes e também aqueles que nos acompanham através das mídias. Queremos agradecer a oportunidade à direção da Casa de Pai José Cambida, a quem saudamos. Hoje a gente vai abordar o tema da parábola do semeador.
Ela está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5, Sede perfeitos. Foi extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. A parábola diz assim: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziram frutos. Algumas sementes dando 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa parábola, Jesus usou para estimular a compreensão, o raciocínio das pessoas. As sementes era o povo para quem ele pregava. E a semeadura era justamente a palavra, era o Evangelho, era a boa nova. E o local onde as sementes caíam, como elas germinavam e se sobreviviam ou se não sobrevivia, se estava entre pedras, se estava entre espinheiros ou se estava em terra boa, é a maneira como as pessoas ouvem a palavra, meditam nela, se utilizam dela para crescer ou simplesmente não prestam atenção no ensinamento que lhe é passado. Mas hoje eu quero abordar de uma forma diferente essa parábola. A pergunta que eu quero fazer primeiro é: o que faz um semeador? Quem é o semeador? E aí a gente vai buscar na agricultura. Semeador é aquele que cuida das plantações, é aquele que prepara o solo, que escolhe o que e onde plantar. Depois ele aduba. Estando o solo preparado, aí então ele semeia. Depois que ele semeia, ele protege a sua semeadura. Ele continua cuidando, ele rega, ele cuida até que germine, cresça e dê frutos. Esse é o semeador na agricultura. Jesus usou a imagem do semeador na parábola para facilitar a compreensão daqueles que o ouviam, falando de coisas que eles vivenciavam no dia a dia como camponeses, para ao mesmo tempo apresentar ao povo as lições do Evangelho, o que Deus espera de nós, como devemos caminhar pela vida
para nos aproximarmos de Deus e do seu reino. Através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, através da doutrina dos Espíritos, para Jesus, semeador é aquele que, em nome de Deus, orienta, ensina, exorta, para que observe e viva as leis de Deus, conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 614. Lei de Deus, lei natural, imutável como o próprio Deus. E na questão 621, que afirma que essas mesmas leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e que nós nos apercebemos disso à medida que evoluímos, que desenvolvemos o nosso intelecto, a nossa moral. O objetivo do semeador, segundo Jesus, é promover o esclarecimento e a evolução da humanidade. No passado, isso era feito através dos profetas. Culminou com o nascimento de Jesus, que trouxe consigo uma nova era e a mensagem eterna de amor. Porque, como a gente sabe, na doutrina dos Espíritos, nós somos esclarecidos de que há várias etapas pelas quais a humanidade passa e pelas quais os mundos passam também. Aqueles 5: mundo primitivo, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo ditoso e mundo celeste. E desde a criação do mundo até a chegada de Jesus, a humanidade estava na era primitiva. Por isso, os profetas pregavam de maneira a que admoestasse o povo para que ele se transformasse, porque eles eram muito endurecidos ainda, muito apegados às coisas do mundo, muito apegados à violência. Por isso Moisés teve que fazer uma legislação complementar ao Decálogo para frear os impulsos do povo, que era muito violento. Por isso, a lei de Moisés foi a lei de justiça, para dar freio ao povo. Com a vinda de Jesus, ele trouxe uma nova noção das leis de Deus, pregando o amor e a fraternidade, e uma nova compreensão de Deus. Deus não era mais aquele ser temível, vingativo, mas sim um Deus amoroso e compassivo, que quer que as suas criaturas vivam, se aperfeiçoem. Hoje, nas diversas religiões, os seus líderes, sejam eles padres, pastores, sejam rabinos, monges, ayatolás, xamãs, sejam pai, mãe de santo, sejam palestrantes, todos são responsáveis pelo que pregam aos seus seguidores. Todos são responsáveis diante de Deus, porque devem contribuir para a evolução da humanidade, como está também no Livro dos Espíritos, na questão 558, que aborda a seguinte pergunta: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E a resposta é: concorrem para a harmonia do universo, executando
as vontades de Deus. Então, aí a gente faz uma segunda pergunta. Quais são as habilidades, quais são os dons, as virtudes, as especializações necessárias para uma boa semeadura? E aí a gente relembra. Quando o agricultor semeia, ele prepara antes a terra, ele ara, ele capina, ele aduba e depois ele deposita as sementes e tem o cuidado de aguar o solo, continuar cuidando para a semente germinar. Segue acompanhando o desenvolvimento dessa muda até que ela cresça, floresça, dê frutos e recomeça uma nova semeadura, etapa por etapa, de época em época. Jesus é o semeador por excelência, sendo um espírito puro, livre de influências e vícios, compreendendo perfeitamente as leis divinas. Preparou o planeta Terra desde a sua formação, conforme a gente vê no livro Gênesis, capítulo 7, até se tornar habitável, e ainda hoje cuida não só do planeta, mas de todos os seres que o habitam. Deus sempre nos enviou mensageiros para nos orientar o caminho que nos conduz ao aperfeiçoamento. A encarnação de Jesus na Terra, todo o trabalho que edificou, todo o seu modo de vida diante de Deus, diante dos homens, tratando a todos com fraternidade, com caridade, humildade e misericórdia, é uma demonstração de como age o semeador na seara divina. É um cuidado constante e contínuo, respeitando todas as etapas do processo com equilíbrio e confiante. Seus discípulos conseguiram compreender-lhe e seguir-lhe os passos. No passado, os profetas também traziam as mensagens e exortavam o povo a retomarem o caminho seguro que conduz a Deus. Percebemos então que todo semeador que semeia no coração do outro as mensagens do Cristo, as mensagens divinas, deve acompanhar o seu desenvolvimento, seguindo as diretrizes básicas, o amor em movimento, com benevolência, indulgência, abnegação e devotamento, esclarecendo, consolando, fraternalmente, humildemente, com espírito de caridade e fé. Na questão 624 do Livro dos Espíritos, há a pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? A resposta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e sensatez. No passado, os profetas. Hoje, todos nós que praticamos as leis morais, as leis do Cristo, seja em qual religião for cristã, nós somos responsáveis por levar a mensagem e por levá-la com exatidão, sem querer se beneficiar com isso. Na questão 625, Kardec perguntou aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como modelo? E a resposta mais curta: Jesus. Então nós tivemos ao longo dessa caminhada aqui muitos missionários, muitos
missionários que vieram trazer a palavra, nos alertar, nos esclarecer de como nos conduzir para nos aproximarmos de Deus, para estarmos em harmonia com as leis de Deus, sendo Jesus o Espírito puro, o modelo que a gente deve seguir. Uma outra questão que a gente deve abordar é qual é a relação da semeadura com a vida. Qual é a utilidade da semeadura em nossas vidas? Lá na plantação, a semeadura é o homem que vive da lavoura, ele escolhe o tipo de cultura que vai plantar, que é para a sua sobrevivência, para a sobrevivência do povo, né? Para a alimentação do povo. A semeadura que Jesus fala é para a alma, é para o espírito, é para a nossa vida, para o nosso progresso moral, intelectual, espiritual. E a semeadura é a comprovação de que Deus vela por nós desde a nossa criação e que cuida para que nos desenvolvamos e nos aperfeiçoamos. Ele não quer que a gente se perca, ele não quer que a gente seja condenado como a gente aprendeu no passado. Ele quer que a gente cresça, se desenvolva, se aperfeiçoa e concorra para o auxílio e a manutenção da sua criação. Então, para que tomemos consciência de quem somos, por que estamos aqui e para onde iremos e qual o nosso destino, Jesus também até hoje cuida e vela por nós como Deus. E a gente pode ver na doutrina dos Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 76 e na questão 115, que a gente vai pesquisar o que é espírito e a gente descobre que espírito são os seres inteligentes da criação e que eles foram criados simples e ignorantes, mas com missões para serem esclarecidos e evoluírem, conforme Deus espera que a gente cresça. Então, não é para que a gente se perca, não é para que a gente seja condenado. O requisito fundamental de um semeador não é ser perfeito. Jesus veio, é o guia e modelo para a gente seguir. Mas para se tornar um semeador, não precisa ser perfeito. Precisa boa vontade, precisa iniciativa. A doutrina dos Espíritos nos ensina que, além de influenciarmos e sermos influenciados, e que no estado que ainda nos encontramos hoje, ainda temos muito apego à vida física. Os espíritos imperfeitos, então, nos induzem a erros, por não quererem nosso progresso, pela necessidade que têm em manter nossos vínculos de afinidade, para continuarem a nos usar para satisfazer os seus próprios vícios. Mas Deus, através de Jesus e dos bons espíritos, nunca nos deixou à mercê deles, enviando sempre os semeadores a nos orientar e esclarecer. E entre esses semeadores há os nossos mentores, os nossos anjos guardiães ou tutelares. Eles estão sempre ao nosso lado, tentam igualar-se a nós, aos nossos padrões vibratórios e nos inspirar bons pensamentos, a prece e o estudo, para que também nós elevemos o nosso padrão e haja sintonia entre nós e consigam, então, relembrar os nossos projetos, nossos compromissos e nos encorajar nas atitudes necessárias a nos resguardarmos
dos perigos e da invigilância e do descrédito, como está na questão 499 a 493, que fala sobre os anjos de guarda. E nós? Somos semeadores ou sementes? Cada um de nós foi semeado ou plantado, colocado na cultura, no meio onde precisamos de insumos e fertilizantes, de experiências que nos façam germinar e desenvolver. Os predadores, as intempéries e as ervas daninhas que surgem se aproveitando da terra adubada, o semeador afasta. Mais uma vez, e nós? Somos sementes ou somos semeadores? Se somos sementes, estamos absorvendo esse adubo que o semeador nos oferece? E se somos semeadores, que tipo de semente estamos cultivando? Estamos preparando o solo? Cultivando para que a semente germine e cresça e se desenvolva? Essa é a reflexão proposta. Por isso a gente fixou no que é o semeador. Esse é o desejo de reflexão para essa noite de hoje. E para terminar, eu gostaria de oferecer a oração encontrada no corpo do aspirante paraquedista Zirnelt das Forças Armadas Francesas Livres, que foi morto em combate em 1942 na Líbia, no norte da África. Que Deus o abençoe e que ele possa ter evoluído. Esse é o nosso desejo. A Brigada Aeronáutica publicou o boletim no dia 7, número 7, no dia 17 de janeiro de 1968, tornando a oração do paraquedista brasileiro. E é essa oração que a gente quer oferecer para vocês. Ela diz assim: Dai-me, Senhor meu Deus, o que vos resta, aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço o repouso, nem a tranquilidade, nem da alma, nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tanto vos pedem isso, meu Deus, que já não vos deve sobrar para dar. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre, porque nem sempre terei a coragem de vô-la pedir. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que os outros não querem, mas dai-me também a coragem e a força e a fé. Assim, Senhor Deus, com essa prece, com essa oração, nós te bendizemos, te agradecemos a oportunidade de estudo, pedimos a vós por todos os que estão nos ouvindo, pedimos a vós por todos os que sofrem, por todos os desesperançados, por todos aqueles que trazem um conflito íntimo na mente, para que possam, através do estudo, através do conhecimento da Tua Palavra, possam se fortalecer, possam ter força moral para continuar na caminhada. Pelas experiências que vivemos nos dias de hoje, por essas dificuldades, Senhor Deus, de pandemia, que a Sua misericórdia seja sobre nós,
inspira os nossos governantes de todo o planeta, a fim de que possam velar por nós, possam de fato promover a melhoria da qualidade de vida da população, buscando ter mais responsabilidade nas atribuições que chamaram para si. E que nós outros possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, respeitando esse momento, modificando os nossos hábitos. Senhor, vós já nos deste exemplos de experiências semelhantes no passado. Na época de Moisés, quando ele enviou as pragas ao faraó. Antes de Moisés, em Sodoma e Gomorra, quando o povo se perdia em vícios e paixões, e o Senhor enviou os espíritos para destruir a cidade. Mundo afora, Senhor Deus, nós vemos acontecer calamidades de todas as naturezas, de natureza física e de natureza doentia. Que a sua misericórdia nos envolva e que nós possamos também ter responsabilidade diante dos nossos atos, de buscar realmente nos transformar. Assim sendo, Senhor Deus, te damos graças e agradecemos essa oportunidade da noite de trabalho. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Boa noite a todos. Que vocês possam fazer uma boa reflexão da mensagem, que ela possa ser útil para vocês na simplicidade, na humildade, no entendimento do que eu posso oferecer a vocês. Muito obrigado pela atenção. Vamos receber a falange indiana, que fluidificará as nossas águas, colocando os remédios necessários a cada um de nós. Que possamos permanecer relaxados, com os nossos pensamentos e sentimentos em equilíbrio, a fim de aproveitarmos da melhor maneira as bênçãos trazidas por esses amigos espirituais.
A prece de encerramento será feita pela nossa irmã Cristiane. Estamos chegando ao fim de mais essa reunião desta quarta-feira na casa de Pai José. Agradecidos estamos por esse sentimento de acolhimento, de refazimento. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo estudo apresentado e que possamos exercitá-lo e praticá-lo no nosso dia a dia. Obrigada, Pai, por todas as bênçãos recebidas, pela fluidificação da nossa água, pela presença dos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco. E nesses momentos de oração, de concentração, nós podemos senti-los com mais intensidade. Muito obrigada. Pedimos, Pai, que olhe por aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes. Pedimos por aqueles que se encontram em sofrimento, do corpo ou do espírito. Pedimos, Pai, que nos proteja, nos oriente e nos conduza por mais esses dias que virão até a próxima sessão. E que possamos permanecer com esse sentimento no coração de refazimento e praticando sempre os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigada, Pai. Que Jesus nos envolva, nos abençoe. Que Maria, nossa Mãe maior, nos cubra com seu manto de luz, nos dando força e revigorando as nossas energias. E assim, Pai, com o coração agradecido, eu peço licença para encerrar mais este trabalho dessa noite. Com louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando os nossos trabalhos. Agradecemos pelas vibrações de todos e convidamos para que estejam presentes na próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. Muita luz e muita paz. Que assim seja.